Hoje é 1º de agosto de 2015 e a partir de agora você vai caminhar com a gente em um passeio cultural pela cidade, onde iremos mostrar um pouco do acervo arquitetônico de Caxias. Vamos lá? Bom, agora nós chegamos aqui no centro da cidade e nós vamos mostrar para você este prédio que é muito importante para a cidade de Caxias. O nosso passeio começa por aqui, onde hoje funciona a Prefeitura de Caxias, mas quem vai nos contar essa história direitinho, que vai nos acompanhar durante todo esse passeio histórico, é a professora Joana Batista, que também é historiadora. Ela desenvolve um projeto muito interessante sobre a educação patrimonial. Professora, que projeto é esse? Só para que você entenda melhor. Esse projeto eu trabalho com os alunos, né? Nós vamos caminhando pela cidade, eu vou mostrando para os alunos as características dessa cidade histórica, e mostrando os detalhes de cada fachada, contando a história dos prédios, a história das ruas, a história das praças, para que os alunos consigam tente permanecer com esse sentimento da história da cidade. Hoje os nossos jovens, eles não conhecem a cidade. Os adultos, muitos adultos também não conhecem a cidade. Então é importante esse tipo de trabalho, e a educação patrimonial é uma categoria de temática acadêmica na qual nós trabalhamos isso, que é despertar nas pessoas o sentido de pertencimento do lugar. E assim permanecer com essa história da cidade de Caxias e preservar o patrimônio. Como nós falamos no início, agora nós vamos falar um pouco a respeito desse prédio onde funciona a prefeitura. E a professora Joana vai explicar para você o que funcionou aqui antes de se tornar o prédio do Executivo Municipal. Hoje o prédio da Prefeitura Municipal de Caxias abriga, o Poder Executivo, como você falou, mas anteriormente, no início da construção da fábrica, posteriormente esse prédio era o Mercado Central. Era aqui nesse espaço que nós estamos, onde havia maior comercialização do lugar. As pessoas vinham dos mais variados lugares do Maranhão e daqui das localidades das vizinhanças e vinham comercializar aqui os variados produtos. Aqui mesmo onde nós estamos, eram quiosques. Esses quiosques abrigavam também os produtos na qual não conseguia permanecer dentro, porque era muita coisa para se comercializar. Eram muitos comércios dentro, então a maioria também estavam aqui fora, não é? A Praça do Panteão era toda rodeada de quiosques, onde as pessoas tinham mais liberdade para comercializar. Isso foi em meados da década de 20. Caxias, nesse momento, estava se configurando como uma importante cidade no cenário comercial no Maranhão. E esse lugar era a representação disso, porque tinha a movimentação da fábrica, a movimentação da estrada de ferro, que a estrada de ferro ligava o Maranhão ao Piauí. E aqui essa região, esse espaço, era o espaço do Executivo, a Câmara Municipal, a Delegacia e era o Mercado Central. Então, aqui era um lugar de memória que mostrava justamente essa importância que tinha a cidade de Caxias no cenário maranhense. E internacionalmente também, como eu falei anteriormente, sobre Caxias transportava algodão para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Continuando o nosso passeio histórico, nós chegamos aqui a este prédio, que é muito importante para a cidade. Mas quem vai explicar para a gente o que funcionava aqui, em que ano foi criado, é a professora Joana, que continua com a gente nesse passeio. Esse prédio é o que hoje nós chamamos, na história, de um lugar de memória. E essa memória está ligada à memória de um momento muito importante para a história da cidade, que é o momento da construção da fábrica. Aliás, das fábricas. Caxias se torna uma cidade muito importante no cenário nacional, onde, em primeiro lugar,
antes da capital, constrói uma fábrica. Essa fábrica inicia a sua construção em 1893, chamada de União Têxtil Caxiense, que era de propriedade de uma sociedade anônima. Hoje nós sabemos que essa sociedade era composta por Gonçalves Dias. Ele era uma das pessoas que mantinha a fábrica, não é? Porém, ela é construída para mostrar que Caxias estava se desenvolvendo, assim como algumas cidades na Europa. Como, por exemplo, a construção dela, os materiais de construção dessa fábrica, eles vêm todos da Inglaterra. Por que da Inglaterra? Porque no século XIX, a Inglaterra também estava com esse ar de cidade industrial. A Inglaterra estava mandando para outros lugares essa ideia, levando para outros lugares essa ideia de desenvolvimento a partir da construção das fábricas têxteis. Caxias tinha um dos melhores algodões, e isso foi descoberto pelo olhar visionário dos empreendedores que tinham em Caxias, como por exemplo Dias Carneiro, Benedito Leite. Então essas pessoas conseguiram aproveitar muito bem o que Caxias tinha a dispor em relação aos produtos produzidos aqui. Nós tínhamos o melhor algodão, e esse algodão ele era exportado para a Europa, principalmente para a Inglaterra, e era exportado para os Estados Unidos. E a construção desse prédio, ele se dá a partir dos materiais vindos da Inglaterra. Esses materiais eles eram transportados via rio Itapecuru, que naquele momento, em 1800, final do 800, ele era altamente navegável. Grandes embarcações vinham trazendo esse material do porto de São Luís e, consequentemente, chegando até Caxias. Hoje, essa é a nossa grande problemática. Hoje, o patrimônio histórico de Caxias está sendo descaracterizado, e esse prédio sofre hoje com essa descaracterização. Nós ainda temos uma vantagem porque ele permanece, a sua fachada permanece original, não é? Porém, dentro o prédio está todo descaracterizado. Então, mas fica uma dica para que nós preservamos o lugar, para que nós preservamos a memória da cidade, e preservando os prédios da cidade, nós estamos preservando a nossa história. Hoje ele é conhecido como Centro de Cultura, né, professor? Isso, o Centro de Cultura Acadêmico José Sarney, que é desde a década de 80, né, que ele tem esse nome. E aí foi uma das estratégias para que o prédio não pudesse ser destruído ou não pudesse se tornar ruínas, não é? O prefeito, até então, na década de 80, conseguiu um convênio para manter o prédio intacto. E aí dentro funciona Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho, Tributação, funciona, entre outras instituições dentro, que é importante para manter esse prédio vivo. E mantendo o prédio vivo, mantém a memória viva. O patrimônio histórico da cidade de Caxias é tão importante que esse grupo de acadêmicos do último período do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, aqui de Caxias, resolveu participar desse passeio para conhecer alguns pontos importantes aqui da cidade. E Rondinelli, que é um desses acadêmicos, Rondinelli Silva Santos, foi escolhido por unanimidade pelo grupo para falar a respeito da importância desse passeio. Nós, como alunos do último período do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, exatamente para podermos conhecer e saber, para que uma eventual situação um pouco mais na frente, quando estivermos dando aula, poder trazer nossos alunos também para conhecer a história de Caxias, porque o nosso curso de História, ele é feito tanto na parte teórica, mas também existe uma importância da parte prática. E nós, como estudantes desse curso de História, temos que conhecer principalmente a história da nossa cidade, aqui de Caxias. Saber conhecer toda a importância daqueles patrimônios históricos, como por exemplo aqui o Centro de Culturas e todos os outros patrimônios que existem dentro da história aqui dentro de Caxias, para estar conhecendo também
a memória desses patrimônios históricos de Caxias. Então, tudo que vocês estão conhecendo hoje, futuramente servirá como base para que vocês repassem esses conhecimentos a outras pessoas, aos estudantes que vocês irão ministrar aulas no futuro. Com certeza. A importância desse passeio é exatamente isso. É nós estarmos conhecendo a importância desse patrimônio, dessa memória de Caxias, para que quando estivermos dando aula para esses alunos, eventuais alunos, a gente está repassando para eles e até mesmo trazendo esses alunos também para conhecer a importância da história da cidade de Caxias. Agora nós vamos mostrar um pouco sobre o patrimônio histórico eclesiástico da cidade, começando aqui pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José, mais conhecida como Igreja da Matriz. Professora, qual a história dessa igreja, quando que ela começou a ser construída, quantos anos? Bem, essa igreja ela faz parte do patrimônio, né, edificado, do patrimônio eclesiástico que a gente chama, né, que faz parte da Igreja Católica. Caxias tem uma representação com templos enormes, né, característicos da relação do poder que tem a Igreja Católica com a cidade. Podemos perceber na construção da Igreja da Matriz, Nossa Senhora da Conceição e São José, que faz parte da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. E essa construção ela data inicialmente o seu projeto de 1735. Então, para você compreender o quanto é antiga, não é? Creio que mais de 200 anos que tem essa igreja. E ela é palco de inúmeras atividades, principalmente o primeiro congresso eucarístico que acontece no Maranhão, em 1937, ocorre aqui no Largo da Matriz, não é? A adesão de Caxias à independência em 1823, em 1º de agosto de 1823, ocorre aqui no Largo. Então, é também um prédio que a gente chama um lugar de memória, não é? Que mostra, mais uma vez, a característica de cidade importante no século XIX. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, mais conhecida como Igreja da Catedral, também faz parte do patrimônio eclesiástico da cidade. E a Joana vai contar para a gente também um pouco a respeito dessa igreja. Joana, qual a representatividade da Igreja Catedral aqui para a cidade de Caxias? A representatividade está ligada à memória, né, da Igreja Católica, ao poder da Igreja Católica. A localização da catedral, ela dá para se observar que ela consegue, a partir dessa visão daqui, conseguimos ver a cidade, né? E tem uma curiosidade que as igrejas, a São Benedito, a Santo Antônio, essas igrejas estão voltadas para a visão da catedral, ou seja, era a relação de poder que tem a Igreja Católica na cidade de Caxias. Quanto maior a construção dos seus prédios, maior o poder da igreja na cidade, não é? E isso configura parte da história eclesiástica da cidade, parte da história do patrimônio eclesiástico da cidade. E na Igreja da Catedral tem um símbolo relacionado à marcação de tempo das atividades da sociedade caxiense, que é o relógio. O relógio é de 1662 e ele é colocado para marcar o tempo das pessoas acordarem, o tempo das pessoas ir trabalharem, o tempo das pessoas se locomoverem, ou seja, o tempo de direcionar a sociedade caxiense. O barulho do relógio dava anteriormente, antes da urbanização da cidade, dava para ser escutado lá no ponte. Hoje nem tanto por conta da poluição sonora, mas é um ícone, né? É um ícone que marca justamente essa delimitação de poder da igreja, que era a realização da marcação do tempo dos caxienses. Podemos dizer que essa igreja é a igreja mãe da Igreja Católica aqui da cidade de Caxias?
Bem, não podemos dizer que ela é a mãe, assim, porque tem a matriz, né, que também é uma igreja de representação. Mas ela é um lugar que denota o poder maior da igreja, porque ela está aqui no alto e ela está ladeada pelo Palácio Episcopal, que é a casa do bispo, ou seja, tem essa relação mesmo de poder e essa relação mais forte, não é? Está ligada à Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e aqui do lado está o prédio, que são as construções antigas, também datam de 1775, 1778 e elas iniciam nesse período no século XVIII, mas finalizam sua construção no século XIX, também fazendo parte da história e da memória da cidade. A casa do bispo recebe vários bispos de outros lugares, é uma casa lindíssima, é uma casa que também tem muita memória. Nós já adentramos várias vezes a casa para mostrar para os estudantes e só nessa casa nós passaríamos o dia inteiro contando a história dela. Tem fotografias dos bispos anteriores, tem a documentação, tem a história da cidade, né, que está marcada também pela história da Igreja Católica na cidade de Caxias, uma vez que vieram para cá os colonizadores e juntamente com os padres jesuítas e começaram a formar a história de Caxias. Outra igreja que tem uma história marcante é esta aqui, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída no início do século XIX pelos escravos. Professora, qual o diferencial dessa igreja para as demais? Essa igreja, a diferença das demais é porque ela é construída pelos escravos, né? Então ela é bem mais simples do que as outras construídas, como a catedral, como a igreja da matriz. Ela tem a sua característica simples por conta de quem construiu, né? Os escravos construíram para um local de oração, uma vez que a igreja, né, obrigava os escravizados africanos a se converter ao cristianismo, não é? E essa igreja ela foi construída com os materiais de pedra e cal, então a simplicidade está aí, né? Mas a igreja Nossa Senhora do Rosário, ela é uma igreja charmosa, ela é uma igreja onde ainda tem elementos dos movimentos barroco e rococó, não é? Na sua simplicidade no interior da igreja. Lá dentro também existe um símbolo de poder, um símbolo no qual mostra a divisão social. Foi construída pelos escravos, mas os próprios escravos foram obrigados a construir uma cerca. E aí você pode olhar, quando você entrar à igreja, você pode olhar. E essa cerca, ela marcava a divisão social, ou seja, os escravizados, como não eram considerados pessoas de alma, como não eram consideradas pessoas civilizadas, então eles adentravam a igreja, mas não poderiam ultrapassar a cerca para não se dirigir até o altar. Era proibido os escravos irem até assistir a missa e ultrapassar o altar. E outro símbolo de poder era o pelourinho. O pelourinho, um tronco, né, utilizado para chicotear, para punir os escravos quando fizessem algo que desagradasse a igreja. E esse pelourinho ele estava ali onde hoje é o Cruzeiro. Ele permaneceu aqui até a década de 80, foi retirado. Infelizmente nós não sabemos para onde foi o pelourinho, não é? Mas era um símbolo que marcava justamente essa relação de poder com a igreja e com a punição dos escravos. Bom, você acabou de conhecer a história de algumas igrejas aqui da cidade de Caxias. E daqui nós vamos partir para mostrar para você algumas casas onde se hospedavam e também onde moravam alguns ilustres caxienses. Vamos lá? Como havíamos combinado, agora vamos mostrar algumas residências de ilustres caxienses, como essa aqui ao fundo, que era a casa de Coelho Neto, localizada na rua que leva o mesmo nome do escritor. Professora, quem era Coelho Neto, na verdade, e essa casa, o que ela representa para a cidade? Bem, a casa representa para a memória da cidade, como você já disse, foi onde nasceu Coelho Neto, né? Coelho Neto, esse grande escritor, que é reconhecido nacionalmente, não é? Que tem grandes contribuições na literatura brasileira.
E a casa, não é, antes mesmo de ser o Centro Artístico Operário Caxiense, como está escrito na sua fachada, foi onde nasceu esse grande escritor, não é? E esse lugar, os operários da fábrica, era onde os operários festejavam, não é? Como eu disse anteriormente no passeio, a União Artística e o Centro Artístico foram construídos como lugares de lazer, que já foi, não é, objetos de pesquisa, de estudo de acadêmicos do curso de História, onde eles, na escrita, falaram que o centro artístico era onde os operários da fábrica vinham se confraternizar, vinham dançar, vinham beber, né? As pessoas vinham comemorar. E a União Artística Operária eram os diretores, né? A ala mais ilustre da fábrica, a direção. E aqui não, aqui eram os operários, onde era um momento utilizado como um momento de lazer, né? Esse lugar de memória é utilizado como um lugar de lazer. A União Artística Operária Caxiense existe até hoje, né, o prédio. O que acontecia lá, na verdade, além desses encontros? Jantares, festas, reuniões da direção da fábrica, não é? As pessoas mais, digamos assim, com um cargo maior iam até a União Artística participar das festas, e os operários, exclusivamente esse era o lugar dos operários, né? Então havia uma distinção social, né, para quem trabalhava na fábrica, e demonstra aqui nessa casa, nesse logradouro público. Na União também aconteciam os famosos bailes, né, daquela época. Os bailes carnavalescos, né, da década de 40, de 50, de 60. E isso mostrando que o lugar, não era um lugar de festa, né, um lugar de comemorações. Este edifício, localizado entre as ruas Afonso Pena e Otávio Passos, era o local onde um ilustre poeta caxiense se encontrava com os intelectuais da cidade no século XIX. O edifício fica em frente a uma praça que leva o nome do poeta. Professora, quem era esse poeta? Gonçalves Dias. Era nesse prédio que o Gonçalves Dias começa a escrever sobre o indianismo, uma das categorias de escrita dele, né? E é onde ele se reunia com os intelectuais da cidade e escrever sobre a cidade, sobre a história da cidade, discutir política. Gonçalves Dias era muito engajado na política caxiense. Inclusive, como eu disse anteriormente, ele fazia parte da sociedade anônima que construiu a fábrica. Então, o Gonçalves Dias, além de ser poeta, ele era um homem que estava muito preocupado com os rumos da cidade, com a política da cidade. E esse prédio é uma referência quando a gente fala de Gonçalves Dias, quando a gente fala da intelectualidade desse grande homem, não é? Desse poeta que escreveu Caxias e que está representado na Canção do Exílio, na estrofe do hino nacional. Então é mais uma figura importante que nós temos que falar e preservar a história da cidade. E Gonçalves Dias é uma dessas pessoas, não só pela poesia, mas pela ideia que ele tinha de desenvolvimento da cidade de Caxias, Maranhão. Não é à toa que o prédio fica em frente à praça que tem o mesmo nome de Gonçalves Dias. Não, não é à toa, né? É um símbolo, né? Uma representação desse poeta. E a praça, como você já disse, é uma praça que tem a estátua do Gonçalves Dias, né? O Gonçalves Dias, a estátua hoje é o tamanho natural do Gonçalves Dias, então é um grande homem configurado numa pequena estátua, né? Mas representa a grandiosidade desse homem e desse caxiense. Pena que o edifício não está tão preservado assim. Então, essa é a grande ideia, né, do passeio, é mostrar a descaracterização dos prédios de Caxias, a descaracterização do patrimônio. E nós, enquanto caxienses, precisamos urgentemente preservar para conhecer a história da cidade, não é? Porque se esses prédios caem, também cai a história da cidade e ela fica desconhecida. Então, você pode perceber que há uma descaracterização do prédio. Os particulares não têm essa ideia de preservação do prédio.
Você pode me perguntar, professor, o que seria esse prédio que poderia ser? Já pensou se fosse o Museu Gonçalves Dias, né? Como tem várias cidades do país, museus que falam das figuras importantes da cidade. Então, um prédio desse seria belíssimo, né? E aí fica a dica para o poder público transformar no museu da cidade ou no Museu de Gonçalves Dias, não é? Para nós preservarmos a memória do Gonçalves Dias e a memória da cidade. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Este local onde estamos também faz parte da história de Caxias. São as ruínas da Balaiada, localizada no Morro do Alecrim. Mas quem vai contar para a gente qual a representatividade deste local realmente é a professora Joana, que está nos acompanhando nessa reportagem desde o início. Essas ruínas representam uma parte da história da cidade relacionada com o que nós conhecemos chamado de conflito da Balaiada, né? Os balaios, que eram pessoas, trabalhadores que construíam os balaios em Caxias, que queriam sobreviver da sua produção, não conseguiam, pois existe uma crise econômica no Maranhão e as pessoas chamadas autônomas não tinham como vender os seus produtos, né? E também se juntaram a outros grupos, por exemplo, os grupos negros e os grupos que realmente queriam que essa cidade se libertasse dos mandos da coroa portuguesa, não é? Então entraram em conflito justamente para tentar libertar a cidade durante esse período. Nós estamos no outro lugar de memória, que são as ruínas da Balaiada, que mostra a localização de onde uma das passagens do conflito. Não é só Caxias que teve o conflito, não é só nesse lugar, que foi um dos lugares na qual os balaios vieram e entraram em conflito com os soldados portugueses, não é? Aqui onde nós estamos era o antigo quartel, o quartel da Balaiada, não é? Que você pode ver no Memorial da Balaiada. Aconteceu umas escavações em 1997 aqui e os produtos retirados daqui foram doados para o Museu da Balaiada, não é? Que lá dentro também conta parte dessa história. Mas o interessante dessa história que está no Museu da Balaiada, que não conta a história no lado do herói, no lado das pessoas que realmente estavam à frente do conflito, no sentido de serem heróis. Mostra o conflito através de quem participava efetivamente, que era o povo de Caxias, não é? Então, não mostra a ideia da elite, mas mostra a ideia do povo de Caxias que queria se libertar dos mandos de Portugal, do poder de Portugal, né? Então aqui é uma parte privilegiada, o quartel está localizado aqui porque era uma estratégia do governo português, porque daqui dava para ver a cidade, principalmente a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que era foco, né, dos rebeldes, os rebeldes ficavam lá, então os canhões estavam daqui apontados para a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, onde os canhões destruíram a igreja, né? A igreja depois é reconstruída e por isso aqui era um lugar estratégico durante o conflito da Balaiada, né? Que nesse lugar era o quartel onde ficavam as tropas portuguesas. Bom, tudo que já vimos até agora faz parte do tombamento edificado da cidade. Não é isso, professora?
Isso, esse tombamento do acervo arquitetônico da cidade acontece com uma lei estadual de 1990, através do Instituto Histórico de Patrimônio do Brasil, né, que é o INFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, onde percebe, juntamente com algumas pessoas daqui da cidade, percebe que Caxias é uma cidade que tem história, que Caxias tem uma contribuição particular da história do Brasil, não é? Então, é tombado pelo patrimônio, mas nós temos um problema. Esse patrimônio é tombado no âmbito estadual, ele precisa ser tombado no âmbito municipal, que, sendo assim, nós poderemos ainda mais preservar, como o patrimônio particular, que são as casas, né? Os azulejos históricos, que só tem azulejos que só tem aqui em Caxias, como os chamados azulejos de Castilhos, ali da casa de um dos casarões da Praça da Matriz, não é? Esses azulejos, eles vieram de Portugal, não é? Como todo o acervo arquitetônico são de estilo português, estilo colonial, então é preciso preservar. Né? Assim como é preciso preservar a história das ruas, a história dos casarões, mas também precisa preservar o chamado patrimônio imaterial, porque nós estamos falando ao longo do passeio do patrimônio material, né? As casas, os logradouros públicos, os casarões, etc. E nós precisamos também preservar o patrimônio material, que são as festas, as celebrações, a festa de São Benedito, né? A festa de Santo Antônio, a festa do Largo do Rosário, a festa, os carnavais. Então, esse que é configurado o chamado patrimônio imaterial, as festas, as celebrações, os modos de fazer e etc. Né? Como você pôde perceber ao longo dessa reportagem, Caxias tem um rico acervo arquitetônico. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Caxias, nós te fazemos um convite. Venha conhecer Caxias!